Esse vídeo é para ajudar pequenos montadores de painel, para quem está começando mesmo e ainda não tem tantas ferramentas. Para mim, por exemplo, que não tenho muita habilidade manual, cortar canaletas em 45 graus sempre foi uma grande dificuldade. E por isso nesse vídeo eu vou ensinar a produzir um gabarito que vai possibilitar um acabamento bom nesses cortes de 45 graus. É preciso lembrar que os clientes, as pessoas que compram esses painéis, elas não costumam ter conhecimento na área elétrica, então pouco importa se você está dimensionando corretamente ou não um contator, por exemplo. Desde que funcione, está tudo legal. Mas o que vai definir se, aos olhos do seu cliente, o painel ele tem qualidade ou não, é o acabamento. E uma forma de dar um acabamento legal é utilizando o corte de meia esquadria para as canaletas. Então, se você tem interesse de aprender como fazer esse gabarito, que é muito simples, acompanhe esse vídeo até o final que eu vou te ensinar o passo a passo. Deixa o like já para nos permitir continuar trazendo esses vídeos aqui para o canal e também se inscreve e ativa o sino para receber as notificações e ficar por dentro aí das próximas publicações. Pessoal, para essa primeira parte aqui eu serrei essas 3 pequenas tábuas, que em seguida eu já vou mostrar as medidas dela. E como eu tenho pouquíssimo conhecimento em relação à marcenaria, então eu não vou ficar dando dicas de marcenaria aqui, até porque eu não conheço mesmo. Apesar de gostar muito, achar bem legal, assisto vídeos de carpinteiros fazendo telhados, gosto dos encaixes, dos ângulos, mas eu tenho pouquíssimo conhecimento em relação a isso, então não adianta eu ficar aqui explicando como serrar a madeira, né? Até porque eu mesmo não sei fazer ao certo. Eu faço da maneira que eu consigo. E essas 3 pequenas tábuas aqui, inclusive pela minha falta de habilidade, acabei serrando errado. Eram para ter 45 de comprimento, todas as 3. E essa do meio aqui, que vai ser a base do nosso gabarito, ela ficou com 1 centímetro a menos, ficou com 44. Então, as medidas aqui é de 45, 45 e 45 de comprimento, apesar que essa ficou com 44, mas não tem problema, mesmo que essas outras aqui ficassem com uma medida um pouquinho diferente, esteticamente fica pior, né? Não vai ficar tão bonito o gabarito, mas para o funcionamento dele não vai alterar. E as outras medidas aqui, a medida de base é de 9,5, a base do gabarito, e as paredes aqui do gabarito é com quase 12. O que acontece é que se você quiser fazer um gabarito para serrar canaletas menores, dá para fazer essas paredes bem menores, inclusive o gabarito vai ficar mais prático de ser utilizado pelo fato de ele ficar um pouco menor, né? Mas para quem quer serrar canaletas de até 80 por 80, que para quem monta painel, acho que é o tamanho que é o máximo que costuma ser usado, né? 80 por 80. Então, nessas medidas que eu estou passando aqui, vai servir para canaletas de 80 por 80. Se você não utiliza canaletas dessa medida, então dá para reduzir alguns tamanhos aqui no gabarito. E essas tábuas aqui estão meio surradinhas, porque elas são aproveitamento. Eu peguei num rancho velho aqui, mas eu gostei muito dessas tábuas aqui. A madeira ela parece ser muito boa, madeira bem firme, bem dura também, e muito bonita. Ela é um marrom um pouco avermelhado, e ela tem um cheiro muito bom quando serra, mas como eu não conheço de madeira, eu não sei do que se trata. Então, se alguém conhecer de madeira e puder me falar, deixar um comentário aí, eu estou bem curioso para saber de qual madeira que se trata. Mas é uma madeira bem dura, ela é levemente avermelhada, é um marrom levemente avermelhado, e fica um cheiro muito bom quando você serra ela. Então, talvez com essas características aí já seja suficiente para poder identificar do que se trata. Mas, enfim, peguei no rancho, então, o cuidado que você tem que tomar, não importa se tiver furo, se ela tiver com algum lascado, alguma coisa assim, se não for tão grande, lógico. Essa da base, inclusive, tem uma marca grande aqui embaixo também, mas eu vou deixar virado para baixo, então não vai ter problema. O cuidado que tem que tomar em relação à madeira ser torta, e inclusive esse cuidado eu não tomei. Essa aqui está um pouco torta, mas ela não vai servir de apoio, então não tem problema. Eu vou mostrar depois todas as partes aqui se encaixando, então essa torta ela não vai servir de apoio, então não vai ter problema. As outras duas elas estão razoavelmente retas, e por conta disso, então, elas vão servir. E agora começando a montar esse gabarito, desses furos aqui, os furos que eu fiz efetivamente foram esses dois e esses dois aqui, porque isso vai ser encaixado dessa forma. Nós teremos um perfil em U, dessa forma aqui, é onde a canaleta vai entrar para que nós possamos fazer outros cortes e depois permitir que a canaleta seja serrada dentro disso aqui, utilizando então o gabarito. É necessário que as paredes aqui, elas precisam ficar por fora aqui da base, porque inclusive na minha primeira tentativa de fazer esse gabarito eu montei por cima dessa forma aqui,
e quando eu percebi, depois de fazer os cortes, até inclusive antes de fazer os cortes, eu já tinha serrado as madeiras, mas não tinha feito os cortes no esquadro ainda. Mas enfim, aqui se fizer dessa forma, precisa usar muitos parafusos para prender todas as partes, enquanto que assim não, se você monta por fora não. Então, nas medidas que eu passei, já é suficiente para montar por fora e não por cima. Por cima não vai funcionar tão bem. E essa medida de comprimento de 45, depois eu até vou dar algumas dicas de como aprimorar ainda essa ferramenta, dá para deixar ela muito mais profissional, mas depois vocês vão perceber daí que dá para fazer maior, inclusive com medidas também para facilitar o corte, depois a medida dos cortes. Enfim, eu vou parafusar agora esse conjunto, então da forma que está aqui, como eu falei, um parafuso aqui e outro aqui, do outro lado a mesma coisa, né? Vou parafusar isso aqui na base, para que nós possamos fazer algumas marcações para fazer outro corte. Pessoal, agora com o conjunto fixado, nós temos 2 parafusos aqui de cada lado, né? E com esse conjunto fixado, eu vou... aqui o detalhe da base, que ela é mais curta, né? Mas não vai ter problema, não vai significar nada no resultado final. Um detalhe que eu não falei antes é da espessura da tábua, né? Essa tábua aqui, ela tem... deixa eu ver... ela tem 2,5 centímetros praticamente de espessura, e essa espessura é importante por quê? Porque agora nós vamos fazer um corte de 90 graus e outro em 45 graus para que sirva de guia para a serra. E essa guia, como a serra vai ficar esfregando ali, eventualmente essa serra ela vai pegar um pedacinho da madeira também. Então quanto mais largo for isso aqui, mais resistente vai ser, mais longevidade vai ter esse seu gabarito. É lógico que não precisa fazer também enorme, porque vai ser ruim de trabalhar com ele também. Então tem que tomar esse cuidado, né? Mas é bom que tenha uma espessura suficiente para garantir uma certa resistência, inclusive aqui na base, porque essa base ela vai ser cortada também um pouquinho. A parte superficialmente, né, nós teremos um corte aqui, então é necessário que tenhamos uma espessura suficiente para garantir a resistência mecânica. É lógico, isso aqui não vai ter esforço, mas ainda assim precisa aguentar um certo grau aí de esforço mecânico. Então agora nós vamos começar a fazer as marcações para o próximo corte. Esses cortes que eu fiz até agora, como eu falei, eles não há necessidade de ter tanta precisão. Mas nas marcações que eu vou fazer agora, essas sim é necessário que se tenha precisão, porque senão o gabarito vai ficar torto e o gabarito torto não vai servir para nada. Essa tábua aqui, apesar que as duas tábuas estão um pouquinho tortas, mas a que está bem torta é essa aqui. Essa aqui ela está torta, essa aqui está um pouco mais reta, então é ela que eu vou utilizar como base. Pensem que nós vamos colocar a canaleta aqui dentro, vamos segurar a canaleta aqui e fazer o corte. Então, como a canaleta vai ficar encostada nessa tábua aqui, essa que precisa ser reta. Essa aqui sendo torta não tem problema, não vai influenciar. Mas essa aqui ela precisa ser reta. Ela está um pouquinho torta ainda assim, mas é pouca coisa, então acredito que não vai ter problemas. Mas no meu caso não vai ser para uso profissional, então não tem problema se ficar um pouquinho torto. Mas para quem for usar para montar painel, de fato, for fazer uso profissional, aí é bacana que se pegue tábuas perfeitamente retas e vai ficar muito bacana. Isso aqui vai servir para cortar canaleta, para cortar outras coisas também, né? Pode ser até rodapé, dá para cortar nisso aqui, aqueles rodapés de madeira para casas, principalmente casas mais antigas, né? Tem também os rodapés de PVC, dá para cortar aqui também. Canaletas pode ser canaleta de piso, pode ser canaleta de painel aberta, semi-aberta, fechada, qualquer coisa que seja de plástico ou madeira, que não seja muito pesado para cortar, vai dar para cortar utilizando esse gabarito. Como eu sou destro, então a mão que eu vou segurar a serra é a mão direita, lógico, e essa aqui eu vou utilizar para segurar o gabarito e a canaleta, né? Então, para que não tenha problema da serra esfregar na minha mão, eu tenho que tomar um certo cuidado, considerando que dá para fazer esse gabarito nos dois sentidos, né? Assim e assim. Porém, considerando o fato de eu ser destro e que dá para virar a canaleta, se você quiser o corte ao contrário, né? No ângulo ao contrário, é só virar a canaleta de cabeça para baixo. Então, eu não preciso fazer nesse sentido e nesse. Eu vou fazer apenas nesse, porque eu sendo destro, então eu vou segurar aqui com a mão esquerda, seguro a canaleta e o gabarito, e com a mão direita eu corto, e é mais fácil cortar nesse sentido do que nesse, né? Nesse sentido aqui fica bem estranho para segurar,
Então, vai ser nesse sentido aqui. E aí eu preciso encontrar um lugar, o meu esquadro, ele tem todos os esquadros, né? Tem também o ângulo de 45. Então, você encontra o ângulo de 45 aqui, encosta na base e procura onde você quer fazer o corte. Então, verifique o ponto onde, para sua mão, não vai ter problema, não vai ter risco de serrar a tua mão. Vai ser, no meu caso, vai ser mais ou menos aqui assim. Então, aqui eu já posso marcar o primeiro corte. Então, eu vou dar uma afastadinha aqui para garantir, acho que aqui está legal. Então, aqui eu vou fazer a marcação do primeiro corte. Esse corte, como eu falei, ele precisa ser retinho, né? Então, aqui, mesmo a madeira sendo torta, não tem problema, porque o corte que eu vou fazer vai ficar reto, então isso não vai causar problemas. Então, a primeira marcação está feita aqui. Esse restante aqui dessa tábua vai servir de base para a canaleta não ficar dobrando para baixo e acabar entortando o corte. E agora eu vou fazer o corte em 90 graus, né? Esse corte em 90 graus, é interessante que você utilize o mesmo ponto aqui do lado de dentro dessa parede que vai ser a base, porque a partir daqui depois dá para colocar uma fita métrica, dá para fazer essa guia, esse gabarito bem maior, e coloca uma fita métrica contando a partir daqui, porque assim você consegue encaixar a canaleta em cima e sem precisar medir, você já vê lá a ponta da canaleta que ficou para o lado de lá, você vê em qual medida que ela está, você já sabe onde cortar. Então, não é necessário ficar medindo canaleta, só bota uma fita métrica a partir desse ponto. Mas para isso funcionar, é necessário que tanto o corte em 45 quanto o corte em 90 graus, eles saiam do mesmo ponto, né? E por isso, então, que eu vou marcar exatamente o mesmo lugar aqui. E aí eu vou poder, então, colocar uma fita métrica depois, caso eu queira. Então, eu vou marcar aqui. Estou utilizando uma caneta dessas que são utilizadas para retroprojetor. Elas são muito boas para esse tipo de serviço. E, enfim, eu marquei aqui esses cortes agora, então eu preciso vir com uma serra e cortar nesse sentido, e nesse sentido aqui para fazer a guia depois para usar o arco e serra, né? Mas tem um detalhe muito importante, eu não posso de repente deitar essa serra aqui, porque senão a canaleta vai ficar torta do mesmo jeito. Então agora, esses cortes aqui, essas marcações, eu preciso prolongar elas para baixo. E aqui tem um detalhe que é o seguinte: caso quando eu venha com a serra fique um pouquinho afastada da linha, não tem problema. Não é importante que ela fique exatamente em cima da linha. Aqui, nessa primeira marcação, a serra precisa passar exatamente em cima da linha. Nessa marcação lateral, não é necessário que passe em cima, mas é necessário que ela fique exatamente paralela. Então, se ela passar um pouquinho para fora, não tem problema, desde que ela seja paralela a essa marcação que eu estou fazendo aqui agora. Então, vou marcar aqui para depois acompanhar o corte, ver se ele vai ficar retinho. Deixa eu ver se está no mesmo local aqui, tá? Então tá aqui. Apesar de eu ter marcado até o final, é lógico que eu não vou cortar até o final, né? Senão eu vou dividir o gabarito ao meio. Eu vou cortar até chegar na base. E por isso que eu falei que é importante fixar aqui por fora, porque daí essa parte aqui de baixo, ela vai servir para segurar essas partes de cima que vão ficar separadas, né? Como eu vou fazer um corte aqui, então nós teremos essa parte e essa parte. Então é importante que tenhamos uma base aqui embaixo para segurar essas duas partes. Principalmente aqui, ó. Porque desse lado de cá, nós teremos uma parte aqui, outra parte aqui e outra parte aqui. Essa partezinha do meio aqui, ó, com certeza ela ficaria bem frouxa, né? Mesmo que eu colocasse um parafuso, ela ficaria bem frouxa e nós teríamos um problema nesse sentido. Então eu vou continuar as marcações aqui com o esquadro. Como eu falei, eu gosto de marcenaria, então eu acabei comprando um esquadro combinado e uma serrinha aqui para poder fazer algumas coisas. Apesar de que ainda conheço pouquíssimo disso, mas pelo fato de gostar, então eu acabei comprando algumas ferramentas, depois de muito tempo, acabei comprando algumas ferramentas para poder fazer esse tipo de serviço com mais precisão. Mas um esquadro convencional já resolveria aqui, né? Eu gostei desse combinado, porque ele serve também de graminho, serve para fazer algumas marcações. Enfim, vamos lá. Opa, faltou mais uma marcação aqui, né? Desse lado de cá. Deixa eu virar aqui. Pronto, então eu não marquei pelo lado de dentro, eu marquei só pelo lado de fora, mas já vai ser o suficiente. Agora eu vou cortar, então, vou pegar uma serra e fazer esse corte aqui e esse corte aqui.
Então, como eu falei, eu sou destro, eu vou segurar a canaleta aqui, né? Vou segurar com a mão a canaleta e o gabarito. E aqui vai passar a serra, então. Daria para fazer até um pouco mais para cá, né? Sobrou bastante base para cá ainda para segurar a canaleta. Então, poderia ter feito até mais para cá. Mas a minha mão também não é das mais largas, aqui já vai ser suficiente para mim. Se vocês quiserem trabalhar com um pouco mais de segurança, traz um pouquinho mais para cá também. Vai ficar muito bom. Pessoal, já fiz todos os cortes aqui. O corte de 45, o de 90 graus. E aqui ficam os dois juntos aí, né? Repare que, como eu falei, o fundo também acaba sendo um pouco cerrado, porque para que corte a canaleta precisa ir um pouquinho para baixo dela, né? Por isso que o fundo fica um pouquinho cerrado assim também. E eu peguei uma canaleta que eu tinha aqui, um pedacinho pequeno, né? Para poder realizar o teste e a demonstração. O meu arco de serra, ele não é muito grande, ele é curto, então eu não consigo chegar até o final. Por isso, eu peguei um calço aqui. Vocês podem fazer a mesma coisa, coloca o calço aqui debaixo. E aí com o calço, vocês vão conseguir cortar mesmo com arcos de serra menores. Então vou realizar um corte aqui agora. A ideia é a seguinte, como eu falei da fita métrica, né? O ponto aqui do corte de 90 graus e o de 45 é o mesmo. Então, tendo o mesmo ponto de corte, eu posso botar uma fita contando do zero para a esquerda, né? Para lá. E assim eu consigo, então, não preciso medir, né? Eu ganho produtividade que eu não preciso ficar medindo. Eu encosto a ponta da canaleta na medida que eu quero, depois venho aqui e realizo o corte. Então vamos lá. Se eu quisesse fazer o corte ao contrário, é só inverter, né? Esse corte aqui, por exemplo, ele está nesse sentido assim, então eu não conseguiria cortar com esse gabarito aqui. Então precisaria inverter a canaleta, né? Esse corte, inclusive, foi feito assim. Foi cortando ao contrário. Agora, como eu quero fazer um ângulo de 90 graus, então eu inverto. Vou fazer outro corte aqui, então, para poder fazer um encaixe. Um detalhe que eu acabei fragilizando demais a madeira aqui, não tomei cuidado também na hora de serrar, e acabei quebrando essa pontinha. Mas mesmo assim o gabarito vai funcionar, porque basta tomar o cuidado de encostar a serra nesse lado direito, então, e vai funcionar perfeitamente. Então vamos lá, eu vou realizar o corte. Lógico que existem meios que dão mais produtividade, né? Mas esse aqui é um meio bem interessante. Reparem o acabamento que fica, precisa passar um estilete aqui para tirar essas rebarbas, né? Mas é um acabamento bom, né? Para ser o primeiro corte fica um acabamento bom. E aqui eu consigo o ângulo de 90 graus. Deixa eu ver se eu estou com o esquadro aqui. Não estou, deixa eu pegar o esquadro. Eu já vou mostrar aqui como está em 90 graus. Pessoal, agora com o esquadro aqui então, vamos conferir. Eu ainda não fiz o acabamento, né? Mas já vai dar para medir, pelo menos o esquadro aqui dá para medir. Olha só, perfeito. Temos 45 graus então aqui nessa tampa. Dá para, depois que fazer o acabamento aqui, com certeza vai melhorar ainda mais, né? Mas pelo menos o corte em si está feito corretamente. E tendo dois cortes desse aqui então, você consegue... Depois tem que cortar essa pontinha e tal, tem todos os acabamentos aqui para fazer, né? Mas tendo o primeiro corte feito corretamente, com certeza o encaixe vai ficar muito bom. Tem muita coisa que dá para aprimorar nessa ferramenta aqui, inclusive se vocês tiverem dicas, se vocês tiverem uma ferramenta parecida com essa e quiserem deixar dicas aí para outras pessoas, deixem também. Não esqueçam de me dizer qual madeira que é essa aqui, porque eu estou bastante curioso. E caso tenham aproveitado o vídeo, caso tenha sido útil, deixa o like aí para nos permitir continuar gravando conteúdo como esse.